Então sejam bem-vindos à nossa casa, Recomeço, né? Agora também transmitindo para os nossos amigos lá de casa, e que possamos, né, ter hoje, ter aqui, né, uma noite gostosa, agradável, que todos nós possamos receber aquilo que viemos buscar, todos nós, né? E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar alguns avisos. Tem alguém chegando pela primeira vez hoje aqui? Opa! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nossa casa chama-se Recomeço. Seguimos a nossa doutrina kardecista, né? E às segundas nós temos os trabalhos da parte médica, de cura espiritual, e as segundas espiritual, da parte médica, e às quartas-feiras a gente trabalha com a equipe do irmão José, que é a fraternal, né? Mas vamos lá. A gente pede gentilmente que desliguem os celulares, por favor, coloquem no modo avião. Nós temos aqui na casa a gente tem umas 30 famílias que nós adotamos, com alimentos não perecíveis. Então, todo mês a gente faz as cestas básicas, né? E essas cestas também, elas são, os produtos que constam também são doações de vocês. Então a gente agradece imensamente por tudo aquilo que a gente tem conseguido nesse período. Já faz tempo que a gente está, né? E a gente mantém essas 30 famílias, graças a nós, a Deus, enfim, a todos. Eles têm conseguido obter aí os alimentos necessários, né? Muito bom. Mas precisaremos sempre, todo mês, né? A gente come todo dia, né? Não tem jeito. Não tem como um mês sim, outro mês não dá. Então tem que ser todos os meses. Nós temos um bazar ali na entrada da casa, onde temos ali produtos com preços bem acessíveis, e a gente também tem quem puder fazer as doações desses, né, roupas que estão ali já há um bom tempo ali acumuladas no guarda-roupa, que podem ser doadas. A gente também agradece as doações. A única coisa que a gente pede é que elas sejam limpas, né? Sejam entregues para nós limpas, e que se tiver ali um rasguinho, outro, um furinho, que possa ser costurado e entregue. A gente não tem esse serviço, para que outra pessoa possa comprar de uma forma, né, que esteja em ordem, por gentileza. Nós temos uma biblioteca no andar de cima, onde lá temos livros, né, da nossa doutrina. Quem quiser emprestar algum livro, é só subir, ver o tema que gosta, depois dar um nome aqui na secretaria, né? Podem levar para casa e depois, quando terminar de ler, nos devolver para que outra pessoa possa, da mesma forma, se utilizar. E temos uma outra forma aqui também de nós ajudarmos os hospitais. Muitos hospitais não tem condições, às vezes, para ajudar aquelas pessoas que são moradoras de rua, com as crianças, né? Então, a gente faz mantas, cobertores, com doações de lã, né? Quem puder nos doar lã, a gente faz os quadradinhos, faz a manta e leva para doação nesses lugares aí que estão necessitando. Ainda mais agora, na época do frio, né? A gente tem também. Nós vamos ter no dia 4/10, já está chegando. A gente pensou que, olha como o tempo está passando, meu Deus do céu. Parece que foi, né, outro dia que a gente estava colocando. Então, o mês que vem, no dia 4 de outubro, vai cair isso num sábado, né, a partir das 14 até as 18, nós vamos ter o nosso famoso bingo, chá bingo. Então, é um sábado assim bem gostoso. Quem puder nos ajudar, né, de vir e participar da casa, do bingo. A gente já está, inclusive, quem quiser fazer a doação de algumas prendas, a gente também está recebendo. Mas com certeza, isso até lá, a gente vai ter bastante prenda ainda aí para todo mundo ver. E no dia poder, né, brincar, beber, né, ter um chazinho, vai ter doces, salgadinhos para todos nós aí, tá bom? Os convites já estão à venda lá na recepção, tá bom? Nós fizemos 10 cartelinhas
10 cartelas com R$ 35, tá? Concorre a todas as rodadas. E tem, se for comprar individual, será R$ 4, tá? Então, a gente fez uma diferença, né? Para já comprar as 10 de uma vez. E o último aviso, o que é? É o Evangelho no Lar, né? A gente jamais pode esquecer de ter esse procedimento em nossos lares. É uma prática onde a gente ilumina, protege, né, o nosso lar. Quem não conhece os procedimentos, a gente tem um roteiro lá na secretaria também para fazer o acompanhamento. É uma vez por semana, é um dia só, no mesmo dia e no mesmo horário. Então é importante que a gente tenha esse procedimento, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas. Fazendo com que o nosso corpo, né, esteja bem à vontade, né, principalmente a parte dos ombros, né, relaxar bem os músculos faciais, para que nesse instante nós possamos estar nos conectando com os nossos benfeitores, conectando com Jesus, com Deus. Então é um momento que nós nos colocamos e nos colocamos aqui em espírito, em pensamento, para pedir a esses benfeitores as nossas necessidades, aquelas que são importantes para cada um de nós. Saúde, proteção, um bom emprego, estudo, enfim, é um momento que a gente pode elevar o pensamento, conversar em espírito com esses mentores, para que eles possam levar as nossas necessidades até o nosso Pai. E é um momento muito, muito bonito, onde através dos nossos pensamentos nós criamos uma energia, uma corrente de luz. E essa corrente de luz nós fazemos conduzi-la até os hospitais, as creches, os asilos, os andarilhos que não têm, inclusive, um lugar para morar, nos cárceres, né? Naqueles lugares que ali existem muitas pessoas ainda que precisam amadurecer, mas com certeza, através das nossas orações, dos nossos pensamentos, chegará até todos esses que estamos colocando em nossos pensamentos. E vamos também imaginar, pedir ao Pai que ilumine os nossos familiares, aqueles que não puderam estar presentes na nossa reunião aqui, pessoalmente, mas estão pela internet. Orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e nosso planeta. Pedir ao Pai que ilumine os nossos governantes, para que eles possam ter um entendimento que não haja mais necessidade da morte de nenhum ser humano, né, aqui na Terra. Que haja aquela compreensão de amar uns aos outros, para que o nosso planeta possa continuar a sua trajetória com muita luz. E assim, de joelhos perante Jesus, colocamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Com muito carinho, vamos chamar a nossa palestrante da noite, que irá, nos trazer, com certeza, a mensagem de Jesus, do Evangelho, que irá nos confortar por mais esta semana e por mais um mês, um mês bonito que está surgindo, a primavera, é um mês bonito. Então, que a gente aproveite ao máximo cada momento aqui na nossa casa
E que tudo que a gente está aqui, né, é oração, é palestra, a gente pode compartilhar com aqueles que ficaram em casa. Dá um abraço bem gostoso naqueles que não puderam vir, transmitindo as boas energias que aqui recebemos. É com você agora. Eu te presentei com o nosso microfone. Agora tem microfone. Que chico. Dá licença. Mas não é para levar embora. Tá? Precisa falar, fazer um sinal, se não esqueça, vou sair. Leva embora. Senão a gente vai te ouvir até a sua casa. Uma boa palestra. Obrigada, boa tarefa para nós. Eu te peço, por gentileza, de fazer o encerramento. Tá bom, faço sim. Obrigado. Imagina. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também. Como sempre, eu tenho o maior prazer em vir a essa casa, em voltar aqui, não é? Para esses nossos bate-papos. Eu gosto sempre de agradecer aos amigos mentores espirituais daqui e de qualquer outra casa que eu vá, não é? Eu gosto de agradecer muito essa oportunidade de aprendizagem para mim, não é? Então, para eles eu sempre peço assim um pouquinho de boa intuição e para cada um de nós aquela tranquilidade de sempre, que é para que a gente consiga, não é, reter todos os bons fluidos que nós já estamos recebendo, não é, nesta noite, e possamos, na hora que sairmos daqui, levarmos, né, para as nossas casas e para onde quer que nós formos, para a gente conseguir dobrar esses fluidos lá fora, para aqueles que estejam conosco no caminho, não é? Então vamos lá, a esse nosso bate-papo de hoje. Hoje, mais uma vez, nós vamos nos deparar com uma parábola, não é? Aí vocês vão falar, ih, parábola de novo, não é? Mas a parábola era a forma como Jesus gostava de deixar registrado, não é? Tudo aquilo que ele falava, não é? Não ele exatamente registrava, mas os apóstolos, né, os seus discípulos ali, conhecidos por nós como os evangelistas, né, eles registravam, como todos registravam os hebreus naquela época, tudo que era importante eles deixavam documentado como uma parábola. Por que isso? Porque sabiam que naquela mescla, não é, de informações, elas iriam correr pelo tempo, não é? E nessa corrida do tempo elas não perderiam a sua essência. E cada um que as visse ou lesse no decorrer do tempo, inclusive dos séculos, passaria a entendê-las de uma forma melhor. E olha nós aqui hoje, né? Procurando entender uma das parábolas com o nosso jeitão de hoje, do jeitão que nós estamos. E tudo isso, gente, porque simplesmente demonstra, já que nós estamos lendo algo que foi escrito há trocentos anos atrás, não é? Nós hoje entendemos de uma forma melhor, porque isso significa simplesmente que nós evoluímos. Só por isso, senão também não entenderíamos, não é? E essa parábola que nós vamos falar hoje, ela é uma das mais importantes das parábolas que Jesus deixou lá, não é, para a gente registrada. Foi registrada ali pelos evangelistas, tanto pelo Mateus, quanto pelo Marcos e pelo Lucas, não é? É aquela história que fala daquele que lançou sementes, né, em vários lugares, com diferentes, né, resultados, pois todo tipo de florada, vamos prestando atenção nas palavras, né? Todo tipo de florada depende do tipo de solo em que foram lançadas as sementes, não é? Então nós traremos aqui as palavras de Lucas para essa nossa leitura, que eu peço licença. Abro aspas. Algum tempo depois, ia Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e evangelizando o reino de Deus. Acompanhavam-no os 12 apóstolos, né? E algumas mulheres também, que tinham sido livradas dos espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, apelidada a Madalena, da qual 7 demônios haviam saído. Ali estava também Joana, mulher de Cusa, intente de Herodes.
O Cusa, né, era um sobrenome, ele era como se fosse um gerente, né, de Herodes, um chefão lá dentro da casa de Herodes, né? E aí tinha Susana e muitas outras que o assistiam com seus bens. Como o cercasse grande multidão de gente vinda de todas as cidades, disse ele esta parábola. O semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto o fazia, uma parte dela caiu à margem do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e por falta de humus é tipo um matinho. Todo mundo aqui conhece jardinagem? Para quem não conhece, é tipo não é semente, como que chama aquela? Como se fosse uma grama, não é? Uma grama bem fininha, bem delicada, que é usada para cobrir, não é? Como ao invés de cobrir com terra, não é? Se cobre com esse vegetal, algumas plantas, não é? E por falta de humus secou, logo depois de haver germinado. Outra caiu entre espinheiros, que crescendo a sufocaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa, germinou e frutificou, produzindo 100 por 1. Ou seja, de vários frutos foram ali colhidos, não é? E dizendo isso, Jesus ainda exclamava: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o que queria dizer aquela parábola. Ele lhes respondeu: dado-vos foi a vós conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por parábolas se lhes fala, a fim de que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis o que quer dizer esta parábola. A semente é a palavra de Deus. A que cai junto do caminho indica os que ouvem a palavra, mas de cujos corações, aí ele menciona um nome, né? Satanás. Se foi colocado um nome nessa parábola, não é? Para um gênio que não era muito do bem, não é? Aqui vem arrancar pelo temor de que, crendo, eles se salvem. As que caem sobre pedras indicam os que, tendo ao ouvido, recebem com alegria a palavra. Esta, porém, não cria raízes, porquanto eles creem apenas durante algum tempo. Escolhas, né? Quantos de nós já não voltamos hoje à casa espírita, por exemplo, mas algum tempo atrás já fomos em outra igreja, já frequentamos outra religião, já fomos em alguma seita, já fomos do budismo, já fomos do xamanismo, já fomos de um monte de coisa, não é? E não nos demos muito legal lá, achamos que aquele lugar não era o nosso. E aí o que nós fizemos? Voltamos, não é? É recuo isso? Não, não é um recuo. Simplesmente porque não era nosso ainda aquele lugar, não é? Ou tempo, ou nosso tempo ainda não era lá, não é? Aí ele fala assim: esta, porém, não cria raízes, porquanto eles creem apenas durante algum tempo, retrocedendo assim que chegam às tentações. Todas aquelas coisas pelas quais nós passamos, e nós passamos a ter uma outra visão. E aí o que a gente quer? Nós queremos aprender mais, entender de uma forma melhor porque nós estamos passando por determinadas situações. E aí o que a gente faz? Vamos ver se os espíritos falam para a gente. Mas será que eles falam? Será que nós queremos ouvir? Não é? Aí ele fala assim: a parte que cai entre espinheiros corresponde aos que escutaram a palavra, mas em cujos corações ela é abafada pelas preocupações terrenas, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e não produz frutos. A boa terra, onde cai a última parte das sementes, são os que, ouvindo a palavra, aguardam em seus corações bons e excelentes, e dela tiram fruto pela paciência. Olha só o que o termo paciência faz conosco, não é? Nós ouvimos uma palavra,
aguardamos, né? Colocamos lá nos nossos corações, que ele diz que nesse momento os nossos corações já são bons e excelentes. E aí nós perguntamos, será que são? Será que nós já conseguimos, não é? Das palavras que nós ouvimos, das situações que pelas quais nós já passamos, pelas experiências que nós já amealhamos, será que nós já conseguimos tirar o fruto da paciência? Todo mundo aqui é paciente? Eu estou vendo todo mundo assim, quietinho, né? Caladinho, respirando tranquilamente. Vocês estão pensando, né? Já estão se imaginando lá por dentro, como que vocês são no dia a dia. Nossa, eu me descabelei o outro dia, não é? O outro dia eu chutei o pé da cadeira, para não falar da mesa que dói mais, não é? Então, assim, será que nós já conseguimos transformar alguns dos nossos aprendizados em paciência? Porque paciência, ela advém, não é porque Deus me dê paciência. Deus te dá paciência de que forma? Te dando situações para que você crie paciência dentro de você. Para que você compreenda lá dentro de você, aí tanto faz, né? No coração, aqui. O que é, como que você vai transformar alguns sentimentos que você tem, que não são lá muito legais, não é? Em paciência. Aí lá em Lucas mesmo, nesse capítulo 8, lá no versículo 18, né? Ele escreveu assim, palavras de Jesus. Vede, pois, de que modo ouves, porquanto mais se dará àquele que já tem, e ao que não tem se retirará até o que julgue ter. Nossa, até o que julgue ter. Nós não somos donos de nada. Essa é a verdade. A gente fala a minha casa, o meu carro, meu pai, meu marido, meu irmão, meus filhos, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, não é assim? Nós sempre direcionamos tudo para nós, o meu, né? Mas tudo isso, pelo que nós já ouvimos da doutrina, tudo isso, ou todos esses, a gente pode até falar tudo isso, porque são ferramentas, né? Eu acho que eu já comentei aqui uma vez. Todas essas pessoas são ferramentas que Deus colocou para nós, à nossa disposição, para que nós, no nosso caminho, nessa nossa convivência, pudéssemos utilizarmos uns aos outros como ferramentas de crescimento. Por isso que na maioria das vezes lá em casa, a gente acha que, nossa, aquela pessoa, por que eu nasci com ela? Por que eu casei com ele ou com ela? Por que eu tive aquele bendito filho? Não é? Quantas vezes a gente escuta? A gente nunca fala isso. Não é não? Vocês falam? Nunca falaram isso, né? Nunca falaram, ai, minha sogra, santa pessoa, né? E do sogro, então, é mais santo ainda, não é não? Mas porque nós precisamos de todos esses atritos, não é? Para que a gente consiga alguma experiência, não é? Algum aprendizado, para que nós amealhemos aí, fazemos aquelas misturas todas e tiremos dali, extraiamos dali a paciência, um bocadinho de humildade, experiência que vai nos levar à compreensão, ao amor, que é tudo isso que a firmeza da nossa fé, do nosso entendimento, dos ensinos, desígnios de Deus trazidos a nós por Jesus, vai nos dar. Porque se não for essa firmeza na fé, que cria essa nossa confiança, não é, em Deus, como que a gente viveria? Sem acreditar que amanhã vai ser um dia melhor. Com aquelas mesmas pessoas. Porque nós mudamos e eles também mudam, não é não? Não é assim? Nós mudamos e eles também. Não vai querer ninguém mudar ninguém, não. Isso não existe. Ninguém muda ninguém. A gente só pode mudar a si mesmo se nós acreditarmos que nós necessitamos de alguma mudança. E com certeza todos nós merecemos
ou precisamos de alguma mudança, não é? Então eu vou me utilizar de uns dizeres, uns ensinamentos do Hamed, que eu extraí lá do livro Renovando Atitudes, que é uma psicografia, se não me engano, acho que é do João Nunes Maia, que ele compara o mundo como um grande jardim, cujas plantas, que somos cada um de nós, não é? Nós recebemos aí, pela organização divina, né, uma infinidade de adubos, vitaminas, não é? E outras sementes também, que crescerão conosco no mesmo jardim. Já estamos falando, né? Já estamos repetindo, na verdade, o que nós já acabamos de falar. Para que nós possamos ter o nosso crescimento espiritual a todo instante. Olha só, não é só um pouquinho, não é? Os ensinamentos, os adubos, as vitaminas, elas não vêm só de cadinho, elas vêm de monte, não é? Porque a todo instante nós temos um ensinamento dentro de casa. E vai desmentir? A cada minuto nós temos. Quem são os nossos filhos? Quem somos nós? Quem são os esposos, esposas? Os namorados, namoradas, noivas, noivos, não é? Quem são os nossos vizinhos? Quem são os nossos amigos dentro da casa espírita? Gente, eu estou falando de todo mundo, eu não estou falando só do lado de casa. Eu estou falando das casas e dos tetos todos que nós frequentamos, não é? Então, nós só precisaremos absorver, não é, aquelas vitaminas de acordo com as nossas possibilidades e também com as nossas habilidades, devido às diferenças de cada um de nós. É um pouquinho para cada e um pouquinho de cada, não é? Não sei se vocês vão lembrar, é muita coisa para a gente falar, não sei se vocês vão lembrar de um outro bate-papo que nós tivemos aqui, que falava dos talentos. Não sei se vocês vão lembrar, que eu falei assim, alguns nascem com talentos, o outro com 2, o outro com 5, depois tem aqueles que vêm com 10, tem aqueles que vêm com 100, tem aqueles que vêm com 1000, vai depender das nossas habilidades, que eu falei aqui, ó. Vai depender das nossas habilidades, das nossas possibilidades de trabalhar todos esses nossos talentos. E aí, de cada um de nós, com esses talentos, nós vamos extrair os adubos e as vitaminas que nós precisamos, não é? Então, o nosso crescimento, ele será de acordo com a receptividade, não é? De cada um de nós, daquelas que nós tivermos, dentro do tempo necessário, não é? A cada um de nós, do ser individual que nós somos. Iguaizinhos às flores, né? Nós não podemos aí nos compararmos uns com os outros, devido aí ao ritmo que nós desenvolvemos através aí dessas nossas viagens pela eternidade e das experiências que nós já amealhamos, né, pelo nosso percurso. Nós não podemos nos compararmos nunca uns aos outros. Nós somos muito diferentes. Cada um de nós traz um aprendizado, traz um ensinamento também diferenciado, que é por isso que nós estamos juntos, para que cada um possa extrair aquilo que é legal do outro, né? E você vê, eu não falei assim, eu sou melhor, você é o melhor, ou o outro é melhor. Todos nós somos os bons. A gente tem que entender que cada um de nós é o bom. Porque cada um de nós vai ter um tipo de entendimento da vida e um tipo de ensinamento também a passar. Tanto a passar quanto para receber, não é? Então, nessa parábola, o semeador dessa parábola é Jesus. As sementes são os seus ensinos, né? Os quais aí eles são distribuídos ao mundo através de todas as religiões, independente de qual seja ela, não é? E Jesus ali, por entender a imensa variedade, não é, da evolução dos homens, cada um no seu momento, cada um no seu jeitão, cada um na sua cidade, não é? Usou dessa parábola para exemplificar a diferença entre as suas criaturas, não é? Comparando-as aí aos diversos tipos de terreno nos quais as sementes da vida foram semeadas. Mas analisemos
que se nós fôssemos aí agrônomos, não é? Ou mesmo jardineiros, nós teríamos já um entendimento que para nós plantarmos ali boas árvores e colhermos bons frutos, não é? Nós precisaríamos também de um bom solo, bem como de sementes assim de primeira classe, digamos assim, não é? Para que a gente conseguisse colher frutos de primeira classe também. Então, o solo que Jesus se refere, ele na verdade é o nosso coração. E este coração, ele simboliza cada um de nós, como nós somos e como nós estamos. Lá Jesus, ele mencionou 4 tipos de solo, não é? O duro, o pedregoso, o último é o frutífero e falou também do espinhoso. E aí eu pergunto, né? Com qual desses tipos de solo nós nos identificamos? Aí eu vou explicar ali mais ou menos como cada um desses tipos de solo é. A maioria de nós não quer, não é? E não pensa muito lá no primeiro tipo de solo, onde os ensinamentos nem acabam entrando, não é? Esses corações são de pessoas que não têm tempo para fazer reflexão e nem fazer um tipo qualquer de meditação. Eles tendem a ouvir, não é, os ensinamentos, sem que nunca esses ensinamentos façam algum efeito neles, não é? Olha um exemplo. Vamos tentar assim, vamos falar dentro de religião, de seita, alguma coisa assim. O crente velho, ou um líder, ou um tarefeiro mesmo da casa espírita, que já ouviu ali tantos ensinamentos, né, que parece para ele assim, não tem mais novidade nos ensinamentos, como por exemplo nessa parábola. Aquele que tem muito tempo dentro das casas espíritas, acredita alguns deles, nossa, vai falar sobre isso aí de novo? Isso aí eu já conheço. Será que já conhece? Pode conhecer o cabide, que é igualzinho, nós não lemos a parábola? Ela é igualzinha, se você lendo, ela é igualzinha para cada um de nós, igualzinha, não tem que tirar e pôr, se você só ouvir a parábola, não é? Mas e quando você tenta comprar os ensinamentos que ela traz naquele dia, como por exemplo hoje para nós? Nós estamos falando de uma parábola e do que ela pode trazer de ensinamento para nós, não é? Então alguns se acham o bam bam bam, como diz o outro, né, ou bam 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 na vida, e acham que ele não precisa ouvir mais sobre aquele assunto novamente. Esquece que a cada vez que nós ouvimos ou que nós lemos, por exemplo, tudo aquilo que está dentro dos evangelhos, eu vou falar exatamente isso, tudo que está dentro dos evangelhos, não somente as parábolas, mas tudo aquilo, todos os ensinamentos que Deus mandou para nós através dos seus emissários. Cada vez que nós lemos, se você, por exemplo, pegar hoje uma Bíblia, que tem lá não sei quantos milhares de versículos, se você abrir hoje lá numa página qualquer, você vai ler ali um versículo, você vai entender hoje de um jeito. Porque você está de um jeito hoje. O mundo está desse jeito que você está vendo hoje. Passou-se aí, sei lá, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Se você pegar aquele mesmo versículo e ler, você vai entender de uma outra forma. O seu sentimento com relação àquele versículo vai ser de outro jeito. O seu entendimento, o seu sentimento será muito diferente. Porque com certeza daqui a uns 30 dias, o mundo estará de outra forma. Não vai estar igualzinho hoje, né? O Aidar comentou sobre as guerras. Quem sabe daqui a 30 dias não haverão mais guerras. Ou nós teremos algum aprendizado nesse percurso desses dias que nós vamos conseguir compreender a forma por que aqueles homens estão agindo daquele jeito. Ou porque as coisas aqui fora, na nossa vida aqui dentro do Brasil, está acontecendo daquele jeito. No Rio Grande do Sul está havendo novamente cheias. Em outros lugares está havendo tanto gelo, tanta geada, daqui a pouco vai mexer com o preço das coisas. Então, nós estamos entendendo o mundo hoje de um jeitão. A partir de amanhã, nós vamos entender de outra forma, porque os nossos espíritos já
cataram outras experiências, já macetaram isso lá dentro no seu cérebro, porque nós não podemos parar de pensar. Simplesmente isso. Senão nós atrofiamos. E o mundo não pode atrofiar. Nós não podemos atrofiar nossas mentes e nem os nossos corpos. Por isso que nós precisamos nos levantar todos os dias e agradecer a oportunidade de colocar os nossos pezinhos no chão e sairmos andando. Simplesmente por isso, porque nós precisamos de movimento. Nem que seja para andar somente 10 metros, daqui lá na porta. Acho que dá um pouquinho mais, daqui ali do lado do vizinho, né? A gente precisa, porque senão nós atrofiamos. Atrofiamos os nossos corpos, atrofiamos as nossas mentes, não é? Então, a gente precisa ver que nós vemos as situações de outras formas, não é? Pois a vida, como o tempo, muda. Então, renovam-se os entendimentos, como os sentimentos também. Mas este solo, ele acaba sendo o solo do acomodado. Ele ouve aquele código de conduta, né, de Deus todos os domingos numa missa ou num culto qualquer, nas centenas, né, de casas espíritas que tem, a quaisquer dias da semana, né, aqui tem de segunda, tem de quarta, tem aos sábados, né, tem mais algum outro dia que eu não lembro? Segunda, quarta e sábado, né? E acho que de domingo também tem um dia, não tem? Não, é um sábado que tem os dias especiais, né? Então aí, ó, tá vendo? Só aqui já tem 3 dias da semana. Possivelmente essa pessoa, ela lê, né, os ensinamentos durante a semana, mas nada penetra nela, porque ela já acha que já sabe de tudo, não é? Não há aquela intenção de mudar. Aí Emmanuel, aquele espírito iluminado que foi amigo, mentor, não é, do Chico Xavier, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no item 124, no capítulo 124, ele diz que Jesus, né, se referia à palavra pedra, que ela significava rigidez, né? Talvez um impedimento. Vocês já ouviram falar, por exemplo, nossa, fulano ou fulano é tão duro igual uma pedra, né? Não passa nada ali? Então, é mais ou menos isso. E Jesus às vezes considerava como sinônimo de firmeza. Tanto é que Pedro, não é? Ele foi chamado pelo mestre, né, por Jesus, de a rocha viva da fé. Ou seja, tinha fé, tinha confiança nos ensinamentos, com toda a rudeza que Pedro tinha. Pedro era a cabeça mais dura que tinha dos apóstolos, lembram? Não estou falando mal dele não, né? É isso mesmo, não é? Não foi ele que achou que tinha que usar a espada? Que não era a espada que cortava, não é? Mas era a espada da palavra de amor de Jesus. Então, às vezes, se não se usa, tem algumas situações que às vezes se não se usar de firmeza, as coisas acabam desandando, né? Basta nós percebermos por nós mesmos, né? Se os nossos pais, por exemplo, não tivessem, em alguns momentos da nossa vida, o meu foi na maioria, não é? Não nos tivessem dado ali uma educação um pouco mais rígida, por exemplo, né? Quem seríamos nós hoje? Se tudo nos viesse assim, de mão beijada, por exemplo. Você teve tudo na sua vida de mão beijada? Não? Você está com carinha de que fala assim, eu acho que foi meio mão dada assim, não é não? Você já é mais serinho, né? Não sei não, olha só. Então, será que a gente estivesse vindo tudo assim, facinho, facinho, como diria o outro? Será que nós iríamos nos esforçar, rodarmos o melhor de nós na vida? E assim nós pudéssemos dar exemplos, por exemplo, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para os sobrinhos e todo aquele, não é, que convive conosco no caminho? Com certeza não é? E tudo isso também teria assim, um grande reflexo no nosso trabalho, por exemplo. Lá os nossos primeiros chefes, todo mundo aqui já trabalhou fora de casa? Acho que a maioria, não é? Os primeiros chefes nossos, como que eles eram? Será que eles eram assim, super amorosos, né? Aquela gente fina, aquela gente boa, não é? Explicavam ali os serviços para a gente, que nós éramos os aprendizes, né, na época.
Será que eles tinham toda essa mansidão com a gente? Explicar, não, vai lá, olha, eu te ensino, é assim, tal, tal. Faz aí, qualquer dúvida você vem, me procura que eu venho e explico de novo. Aí você ia, ele voltava e te explicava. Aí de novo, aí de novo, aí de novo. Será que era assim? Ou será que ele explicava uma, duas vezes, toma que o filho é teu? E quero sair no final do dia até às 17 horas, porque eu vou ter que apresentar para a diretoria depois, não é? Ou vou ter que liberar para a expedição, mandar para fora, lá para o outro cliente. Não era assim? Eles tinham que ser exigentes com a gente, não é? Para que nós pudéssemos aprendermos a termos e darmos o melhor de nós. Não era bem assim? Mas por quê? Porque para que o negócio andasse, não é, da melhor forma, eles tinham que ser pedras, eles tinham que ser rígidos, eles tinham que ser exigentes. Então, o ser pedra em alguns momentos da nossa vida, e para nós foi bom, não é? Então, a maioria se identifica com certa facilidade, nossa, já com o segundo ou terceiro tipo de solo. O coração, com esse segundo solo, ele reconhece ali o ensinamento de Deus pelo que ele é. Poderoso e eficaz, não é? Para transformar o ser, trazendo ali assim abundância de vida. Esse reconhecimento traz assim uma alegria. Nossa, Deus é tão legal. Eu já entendo Deus, já entendo Jesus. E a pessoa, quando vai ouvindo os ensinamentos, ela acaba se entusiasmando, né? Então ela recebe ali os ensinamentos. Pode ser até que faça ali anotações, ou até usa um diário espiritual, mas esta pessoa, ela não tem raiz em si mesma, né? Tem outras coisas dentro dela que competem ali com a semente Deus, né? Que compete ali com os ensinamentos. Então, ali o que compete? São as emoções não resolvidas, como medo, ira, depressão, amargura, não é? Tudo isso pode ser coisas que competem aí com as raízes, não é? Dores, a gente precisa lembrar que dor e ferida, elas precisam ser curadas. A gente não pode deixar isso sufocado. Por isso que a gente está aqui dentro da Casa Espírita, para tentar se melhorar, para tentar curar, entender quais são as nossas feridas e evitar as nossas dores, não é? Então essas pessoas, elas precisam de uma limpeza séria e profunda por baixo do seu solo. Não é só aqui, não é só aparência, é lá dentro, não é? Então os nossos corações, eles precisam de tratamento para poder receber os ensinamentos. E aí outros problemas há, como impureza moral, maldade, orgulho, o egocentrismo, não é? Estes também precisam de cura, mas só serão resolvidos através da nossa humildade, por menor que ela seja, não é? Então a terra, ela precisa ser trabalhada para a semente poder entrar bem. E esta semente até brota, parece ser bonita ali, maravilhosa, não é? Mas ela não permanece. Essa pessoa, ela é muito imediatista, não é? E Jesus usava a palavra logo ao descrever essa pessoa, não é? Ela falava assim, logo brota, logo recebe a palavra com alegria e logo abandona também. Então joga-se sempre, né, as coisas, os ensinamentos, os momentos, né, para a última ideia, né, que aparece, com a esperança que isto fará assim, uma diferença significativa na sua vida, mas acaba não finalizando as ideias, não é? Não concretiza as ações. Então quem se importa em trabalhar a terra, cria ambiente para receber os ensinamentos, para nutrir essa semente. Sabe separar um tempo, não é? E um lugar para dar espaço para a semente entrar fundo. Sabe o valor exato de preparar seu coração, de ficar em silêncio, ouvindo a Deus, não é? Então, o terceiro tipo de solo espinhoso é aquele onde tem terra boa, não é? Sem empecilhos para as raízes aí descerem e se firmarem. Então essa pessoa, ela é razoavelmente resolvida, ela é saudável,
ela já está curada, ela é bastante equilibrada, mas esse solo ele fica sufocado por duas coisas. A primeira sendo as preocupações ou os cuidados desta vida, não é? Os ensinamentos chegam, entram bem no nosso coração, brotam de forma saudável, mas morrem por falta de ar, por falta de sol e por falta de água. Porque essa pessoa, ela não tem uma vida simples. A sua vida sempre está cheia aí de muita responsabilidade, como de muitas atividades, né? Ela não sabe dizer não, por exemplo. Não sufoca, né? Não sabe se podar. E ao não ser podado, acaba não dando frutos. Pode até ser uma árvore assim linda, não é? Na aparência, mas a energia toda vai para manter as atividades. Talvez, atividades não, mas talvez as aparências, não é? Porque não sobra energia para dirigir-se para os frutos que permanecem. Nos enchemos com muitas preocupações e não temos tempo nem espaço para deixar Deus nos guiar, nos orientar e nos nortear. Então, o segundo fator sufocador é o engano das riquezas. Muito nós nos perdemos na procura de melhorar as nossas condições econômicas. Este mundo, não é, o do materialismo, se torna bem mais real do que o mundo espiritual. Normalmente, eu preciso de 2 empregos, preciso trabalhar de dia, de noite, não é? Eu preciso de um carro novo, preciso de uma casa nova, muito maior, muito mais bela. Claro que existe e nós precisamos de um tempo para tudo, gente. Mas se nós não nos cuidarmos, nós nos localizarmos, nos focarmos somente, não é, em coisas materiais, pode ser ali um tempo que nunca termina e aí nós podemos simplesmente adoecer. E aí eu falo assim, que nada é por acaso, né? Nada é por acaso, nada é por engano. Ontem é o dia, no domingo é o dia que eu faço meu Evangelho no Lar. E o livro que eu faço a abertura do meu Evangelho no Lar agora é o Obras Póstumas, né? Até trouxe ele aqui para ler um pedacinho. Então, assim, a gente precisa procurar entender algumas coisas que elas estão muito interligadas na nossa vida, não é? E eu estou num capítulo do Obras Póstumas, porque lá não tem numeração de capítulo, né? Como os outros livros da doutrina. Lá eles colocam um item e vão falando ali sobre ele. E esse item que eu estou fazendo o Evangelho, ajuda, né, do Evangelho, ele fala de... Kardec conta as passagens que ele teve, os bate-papos que ele teve, alguns dos bate-papos que ele teve com a boa espiritualidade, para ele poder, não é, redigir, compilar ali e fazer todas as escrituras dos textos, né, da doutrina. E aí ele, nesse capítulo que eu li ontem, ele recebeu uma mensagem, foi num período que ele estava muito doente, né, Kardec, ele acabou recebendo uma mensagem do espírito de Meuer, que era um doutor na época, não é? Aí ele parabenizava Kardec ali por tudo que ele estava fazendo, né, pelos ensinos e o progresso que a doutrina estava tomando, né, mas que havia necessidade desse espírito, o Dr. de Meuer, falar novamente com ele, repetir novamente o que já lhe dissera tantas vezes, né? Aí eu vou ler rapidinho, eu vou pegar só mais uns 2 minutos, gente, já termino. Ele fala assim, esse Dr. de Meuer, né? Eu só vou ler um pedacinho porque é longo o negócio. Ele fala assim, já lhe dissera tantas vezes, precisas de repouso. As forças humanas têm limites que o desejo de que o ensino progrida te leva muitas vezes a ultrapassar. Estás errado, porquanto, procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de acabar a tarefa que viestes desempenhar neste mundo. A tua enfermidade atual não é mais do que resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, sem dar tempo a que se efetue a reparação necessária.
e a um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Sem dúvida, nós te sustentamos, porém sob a condição de que não desfaças o que fizermos. Olha só. Aí ele pergunta, né? Ele fala assim, de que serve correr? Eu também falo isso, para a gente prestar atenção nos nossos passos, não é? Porque como nós falamos aqui dos tipos de sono, faltou falar de mais um, não é? A gente precisa aprender a descobrir, a nos descobrir, investindo fundo, não é? Nas coisas que não estão só aqui para nós, não é? Aquilo, as coisas que sumirão, as coisas que enferrujam, não é? As coisas que podem ser roubadas. Não adianta, a gente precisa entender que os nossos corações pertencem aos nossos espíritos. E como espíritos, nós precisamos ter a firmeza e acreditar, termos confiança em Deus, que estamos aqui para plantio, para outras encarnações, para novas oportunidades, não é? Então a palavra de Deus, a voz dele, esse ser eterno, não é? Do jeito que nós estamos, ela não tem tempo para entrar, para crescer e frutificar nesse ambiente em que estamos hoje. Nós temos frutos? Temos sim, mas não aqueles que são eternos, não é? Então, todas essas coisas são importantes. Emprego, renda, estudos, carro novo, casa nova, tudo isso é importante. Mas precisam aí ser vistos claramente como meios para um fim maior, não é? O fim de nos liberar aí para termos mais tempo e mais energia também para as coisas eternas, não é? Para dar frutos que permaneçam, dando firmeza aí na nossa fé, para que nós possamos ouvir a boa espiritualidade que está sempre pronta para nos auxiliar, não é? Então, eu vou só ler um finalzinho aqui do livro de Hamed. Ele dá a seguinte, ele nos fala o seguinte: o mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico, e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houve a semeadura. Esse é o bate-papo que nós chamamos para hoje, amigos. Muito obrigada pela companhia, como sempre eu passei um tempo, não é? Mas vamos lá, faz parte do nosso percurso. Vamos então fechando os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a São José, pela oportunidade da vida, por todos aqueles que estão conosco no caminho, nossas ferramentas, e a nós que somos ferramentas também deles. Nós agradecemos o envio dos nossos amigos mentores espirituais, missionários de Jesus, que nos foram enviados para que nós pudéssemos ter mais uma ferramenta para nos auxiliar na nossa caminhada. E nesse momento nós agradecemos a eles também e pedimos a Jesus que faça um grande fortalecimento nesses nossos amigos queridos, para que eles possam continuar nos dando suporte, para que nós consigamos abrir um pouquinho mais os nossos ouvidos e os nossos corações ao entendimento daquilo que eles nos sopram. Olha, vai lá, olha, pode fazer assim.
e nós não conseguimos ainda ouvir. Então que eles sejam fortalecidos para que nós possamos fazer esse entendimento, a abertura da nossa alma, para que todo esse aprendizado consiga se concretizar dentro de nós. Agradecemos assim por esses amigos mentores espirituais desta casa que nos acolhe hoje, recolher todos os nossos bons pensamentos, os nossos sorrisos, e se houver necessidade, fazer uma asepsia e transformar em eles numa grande vibração que será entregue a todos aqueles, a todas as criaturas e criações de Deus sobre esse planeta Terra, de encarnados e desencarnados, todos necessitados, com qualquer tipo de necessidade, seja ela do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como todas essas ocasiões, circunstâncias que estão aí fora, que todos recebam o amparo através dessas boas vibrações. Nós agradecemos, Pai, por iluminar a todas as nações, a todos os nossos governantes encarnados, para que eles consigam colocar as mãos em suas consciências, fazerem o melhor por cada uma de suas nações, mas se juntarem e fazer uma nação única nesse amor fraternal que Jesus tanto pediu para nós. Chega de guerra, chega de briga por poder. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, hoje e sempre, enquanto não conseguirmos entender seus desígnios. Em nome de Maria Santíssima e de Jesus, muito obrigada. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana tranquila, de paz, de sabedoria, tranquilidade, paciência, muito respeito e muito amor entre cada um de nós e por todos nós. Que assim seja, graças a Deus.